Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso IPC Talk, que é o programa da Igreja Presbiteriana da cidade de Belfor Roxo, onde a gente, numa conversa, num bate-papo, nós queremos trazer reflexões bíblicas praticáveis para que você aplique na sua vida de forma que você cresça, se desenvolva como crente em Jesus. E se você não conhece ainda o Evangelho, também é uma oportunidade de você conhecer o Evangelho através do nosso programa aqui de conversa e de bate-papo. Seja muito bem-vindo, curta o nosso vídeo, se você puder também compartilhar, por favor, faça isso. Ajude a esse programa, ao nosso canal crescer, se desenvolver. Não é para a gente ficar famoso. Aliás, pelo contrário, é para que a palavra de Deus alcance outras pessoas. E você pode nos ajudar curtindo o vídeo, comentando e também compartilhando para outras pessoas nas suas redes sociais, tá? Já se inscreva também no nosso canal, aproveita aí para se inscrever. Também temos os nossos canais no Instagram, no Twitter, e você fica à vontade para se juntar a nós nas nossas redes sociais, tá bom? Estou aqui acompanhado dos meus amigos, meus pastores, pastor Vanderlei, pastor João. Eu já quero chamar o pastor Vanderlei para dar sua saudação, para chamar você também para participar e conversar com a gente aqui. Seja bem-vindo, pastor. Mais uma sexta-feira, mais um dia de meditação, reflexão, estudo da palavra. Acredito que hoje será também um tempo de muita alegria, de bênção para nós, ainda mais na sexta-feira como essa, sexta-feira da paixão, em que nós regozijamos na morte sacrificial de Cristo, quando nós nos lembramos do amor imenso que Ele derramou na cruz por nós. E também já temos aquele vislumbre da ressurreição. A gente começa a sexta-feira, mas sempre com olhar no domingo da Páscoa, da ressurreição dos mortos. Então é nessa perspectiva que eu quero dar boas-vindas a você que está aqui com a gente no canal, e a gente vai aqui desenvolver o texto, e eu espero que você seja abençoado. Amém. Muito bom, pastor. Meu amigo João, quais são as suas saudações aqui com a gente? Diz aí você também da sua expectativa do nosso episódio nessa data tão simbólica e importante para nós. Boa noite a todos. É um privilégio. Eu tô curtindo demais, né? Desde o primeiro episódio. É uma experiência nova pra gente também. E a gente tem visto, né? Tem acompanhado o apoio, como a igreja tem aderido. E isso nos empolga, isso nos anima também. A gente tem realmente passado bons momentos aqui, né? De aprendizado. E o fato de estarmos, né, na sexta-feira da paixão, isso também traz uma sensibilidade maior. Eu acho que né, toda reflexão voltada nessa semana inteira, né, sobre a obra de Cristo, né, torna o nosso coração mais sensível, e precisa estar realmente, né, mais sensível. E não apenas os nossos corações, mas os corações também daqueles que Deus quer alcançar e salvar. Então, é mais um motivo para você compartilhar. Compartilha o vídeo. Compartilhar o vídeo não é apenas compartilhar um link, né? Compartilhar um link, mas também compartilhar a palavra que está sendo estudada, proclamada. Então, a expectativa, mais uma vez, é grande, e estamos animados para isso. Muito bom, gente. Então, a gente está nesse dia especial, simbólico para todos nós. E a gente vai falar um pouquinho também, aplicar o texto para esse contexto da Páscoa, que é o dia que a gente está celebrando nessa sexta-feira da Paixão. Para quem está chegando agora, talvez não esteja entendendo como é que funciona, nós estamos aí numa missão de, a cada episódio, trazer uma exposição bíblica do livro de 1 Coríntios, tá? Se você ainda não viu, nós temos já 3 episódios anteriores. Não assista agora, assista depois. Primeiro fica aqui curtindo a gente, participando desse encontro, tá? Mas nós estamos hoje no 4º episódio de exposição bíblica da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, tá? Localizada na cidade de Corinto. Então, a gente está aqui
esmiuçando um pouquinho dos textos, da passagem, do que Paulo escreveu a essa igreja, tá bom? E hoje nós estamos no capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, e vamos até o início do capítulo 2, tá? Então eu vou chamar você para estar abrindo a sua Bíblia, se você tiver acesso a ela nesse momento, onde a gente vai fazer a leitura no capítulo 1, a partir do versículo 26 até o capítulo 2, no versículo 5. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas muito tranquilo para a gente fazer nesse momento. Se você tiver com a sua Bíblia, participa então lendo com a gente. E a palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 26 do capítulo 1. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muito de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Versículo 1 no capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Muito bom, gente. Então, leitura do nosso episódio aqui já feita. Só quero fazer rapidamente aqui uma retrospectiva do que a gente viu no episódio anterior, porque é importante para a gente entender por que Paulo está dialogando, está usando essas palavras no texto que a gente acabou de ler. No episódio anterior, um rápido resumo, nós falamos que Paulo faz um discurso sobre a loucura da cruz, onde ele faz um contraste entre a sabedoria do mundo com o poder de Deus. Paulo então afirma que Deus salva seu povo pela loucura da pregação do evangelho, que é uma pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gentios. Ele observa que a loucura de Deus excede a sabedoria humana e que a fraqueza de Deus é maior do que a força humana. E no último episódio nós fizemos uma pequena provocação. Em que sentido? Se você é crente, você se considera crente porque você tem qualidades para que te torne a isso? Você tem atributos que qualifiquem você a ser crente? E se você que não é crente, você se sente desqualificado para ser crente, você se sente tão distante para se tornar crente? Essas duas perguntas são importantes, porque o que a gente vai tratar aqui vai tocar nesses dois pontos que a gente acabou de falar aqui. Pastor Vanderlei, fizemos a leitura do texto, uma rápida retrospectiva do que a gente viu no episódio anterior. Quais são as suas primeiras impressões aqui desse texto que Paulo escreve de forma tão perspicaz, tão de forma absoluta, tão evidente sobre a pregação do evangelho, falando sobre a loucura da cruz, mas ao mesmo tempo ele começa a introduzir algumas questões importantes para a gente aqui. Quais são as suas impressões iniciais na nossa roda de conversa aqui desse assunto importante? Então, eu vou tentar responder primeiro a provocação, né? Você coloca para a gente discutiu isso no último episódio, sobre o fato de nós termos qualificações ou não para nós sermos cristãos. E aí eu quero dizer para você que está com a gente aqui que qualificações nós não temos nenhuma qualificação. Pelo contrário, nós somos absolutamente, totalmente, e eu quero dar essa ênfase
e usar esses adjetivos para dar força ao que eu quero dizer. Nós somos absolutamente inaceitáveis de Deus. E o que nos faz e nos habilita a sermos cristãos é tão somente a graça de Cristo. É tão somente Deus nos escolher, é tão somente Deus olhar para nós num ato de misericórdia e Deus não nos dar aquilo que nós merecemos, que seria seu juízo eterno, a sua condenação eterna pelo nosso pecado. Então, o fato de buscarmos e ansiarmos por uma vida justa não nos qualifica para nos tornarmos cristãos. Pelo contrário, se há em nós o desejo de termos uma vida justa, é porque Deus já operou em nós por sua graça e nos despertou da natureza morta em que estávamos, do coração corrompido que estávamos, e agora temos uma nova perspectiva de vida, temos uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova forma de compreender as coisas, e isso deve ser um novo nascimento, a regeneração que foi operada em nós, e isso sim faz com que eu e você tenhamos condições de aspirar e desejar esta vida. Então, nada que o homem faz possibilita-o a se tornar justo, santo ou está qualificado para qualquer obra da parte da sua parte que seja uma obra espiritual. Somente por uma ação primeira de Deus é que isso acontece, e consequência disso, dessa ação que aconteceu a partir de Deus, é que então nós passamos a viver essa vida justa e santa que as Escrituras nos apontam que devemos viver e ansiar. Muito bom. Pastor João, então respondendo essas provocações, o pastor Wanderley já respondeu a primeira. E aquela pessoa que não é crente, ela se enxerga assim, tão distante, tão aquém, a tal ponto que ela fala assim, olha, esse lugar não é para mim. Eu não devo estar ali porque não tenho dignidade nenhuma. Não sou merecedor de nada, ou sou uma pessoa que tem uma vida muito contrária àquilo que a Bíblia diz. Algumas pessoas até pensam o seguinte, olha, antes de eu entrar para a igreja, deixa eu consertar algumas coisas, deixa eu melhorar algumas coisinhas, para que então esteja apto para poder estar nessa nova realidade. É uma coisa que é muito comum entre a gente ouvir isso. Entre nós, não é entre nós, na verdade. O que as pessoas comentam é isso. Elas se prepararem, se qualificarem para poder alcançar lá. O que você pode, então, trazer para a gente aí? Até mesmo, talvez, encorajar alguém que pense assim a talvez enxergar de uma outra maneira. Eu costumo dizer que quando a pessoa ela parte dessa compreensão, eu sempre costumo ver um aspecto positivo e negativo, né? Positivo porque ela já tem uma noção de culpa. Ela já tem uma compreensão de que ela é indigna. E, de fato, é a compreensão que todo pecador precisa ter. É a compreensão de que nós não temos nada, chegamos diante de Deus de mãos vazias. E eu costumo usar essa fala, inclusive, como uma própria conexão para anunciar o evangelho para aquela pessoa. Eu falo, muito bem, é exatamente esse o caminho. Você percebe que está de mãos vazias diante de Deus, que você não tem nada para oferecer, e aí você entende que justamente a salvação é pela graça. É justamente Deus indo ao nosso encontro, indo ao seu encontro para te salvar. E às vezes a gente escuta muito isso de fato, né? Não, eu preciso me consertar. Eu falo, olha, não adianta, você não vai se consertar. Eu costumo sempre usar o exemplo, né, do ir ao médico, né? Você não vai ao médico, você vai ao médico porque você está doente, você entende que está doente. Você não vai porque, eu vou melhorar primeiro, depois eu vou ao médico. Você vai porque está doente. Você não vai para começar a fazer academia. Não, primeiro eu vou emagrecer para depois fazer academia. Você vai porque você tem a necessidade. E eu costumo usar essa própria argumentação, né? Eu me considero indigno, então não vou à igreja. Que bom que você se considere indigno, né? Claro que existe um limite para isso. Você não pode também ter uma compreensão de si mesmo muito abaixo do que a própria Escritura aponta e diz, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, há valor nisso, mas eu costumo usar isso como uma conexão. Que bom que você reconhece que precisa. Você se vê como alguém culpado. E é isso mesmo, né? Somos culpados pelo nosso pecado. Então, mostra ainda mais o quanto você precisa da graça. Então,
partindo desse princípio, é bom que as pessoas de fato se vejam como pessoas indignas, mas que isso as conduza em direção a Cristo, né? Porque é Cristo a nossa salvação, é a loucura da cruz, a pregação da cruz, a mensagem da cruz, que é a mensagem de salvação. Meu amigo Vanderlei, pensando aqui o que o pastor João colocou, me dá uma impressão que muitas vezes a comunidade cristã, e eu incluo aqui os protestantes e os católicos, talvez, claro, não generalizando, mas em grande maioria, erra no conteúdo da pregação. Torna a pregação talvez algo muito moralista, de forma que as pessoas começam a fazer associação com pertencer à igreja, ter uma vida com Jesus, significa tão somente um ajuste moral. Uma vez que a pessoa tem esse ajuste moral, então ela está qualificada, está apta para poder assumir ou fazer parte desse grupo. Será que é necessário que a gente faça uma reflexão? Inclusive, no episódio anterior, o apóstolo Paulo foi muito contundente contra os judeus que queriam feitos milagrosos, queriam coisas milagres, enquanto que os gregos queriam coisa mais lógica, mais racional. E Paulo está dizendo, não, é a loucura da pregação. Como é que a gente pode, talvez, mudar ou ajustar a pregação, o conteúdo, o querigma da pregação do evangelho, que as comunidades evangélicas às vezes deixam a desejar ou acabam escanteando, deixando de lado esse conteúdo que é relevante, que me parece que o Paulo está centrando aqui, que é a pregação do evangelho. Então, eu observo que essa problemática que você aponta é uma questão de causa e consequência. Nós focamos na consequência e não na causa. A consequência da salvação é que nós nos tornamos justos. A consequência da salvação é que nos tornamos moralmente corretos, é que vivemos segundo as leis, tanto as leis de Deus como as leis dos homens. A consequência é que eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, porque a causa disso tudo é que a graça de Deus me alcançou. Então, o que por vezes acontece, o grande equívoco é focar na consequência e não na causa. Eu e você devemos e podemos, a partir da salvação em Cristo, viver essa vida santa. O chamado para uma vida santa, ele está posto na Escritura. Mas esse chamado para a vida santa, ele é consequência e não causa. Por que não a causa? Porque não é pela vida santa que eu vou... não é através de viver uma vida santa que eu vou alcançar a graça de Deus. Aliás, nem essa vida santa é possível se primeiro, ou seja, a causa, a ação de Deus não acontecer. Ou seja, Deus primeiro quebra os grilhões de morte em que eu estava preso, arrebenta as prisões do pecado em que nós estávamos submetidos, abre os meus olhos que estavam completamente cegos por causa do pecado. É primeiro Deus que vai ao nosso encontro e nos traz à luz quando nós não tínhamos nenhuma percepção de claridade. É Deus primeiro que me chama para perto dele e me dá as condições para que eu me aproxime, para que depois, eu estando nele, eu sendo dele, eu pertencendo a ele, ou seja, ele é a causa, então eu vivo uma vida santa, porque a única coisa que eu desejo fazer, depois de ter sido alcançado pela luz, depois de ter sido resgatado por Cristo, é viver e fazer aquilo que o meu mestre me impõe como regra para a minha vida. A lei de Deus é a jornada do eleito, daquele que está em Cristo. Não é a causa de nós sermos eleitos. É a consequência imediata daquele que foi eleito, daquele que foi salvo, daquele que foi liberto. Então, para a gente se livrar do moralismo, para a gente se livrar completamente dessa percepção equivocada de que é através de boas obras que nós somos salvos, é compreendendo as boas obras, a santidade é consequência da salvação alcançada em Cristo Jesus e não a causa. Excepcional, pastor. Então, João,
vamos nos ajudar aqui para a gente fazer esse ajuste fino aí de fugir do moralismo, mas entendendo que essa graça que nos alcança, essa graça que vem até nós, nos transforma, mas ela transforma também a nossa vida de forma que aquilo que a gente tinha como hábito, aquela vida talvez não, né? Aquela vida equivocada, longe dos padrões de Deus, isso vai acontecer. Não é a causa, como o pastor colocou, mas vai acontecer. Qual é o ajuste fino que você pode nos ajudar a entender? Olhando já para o texto, né? Lembrando do que a gente falou lá na primeira semana, e olhando já para como esse texto no versículo 26 começa, a gente consegue encontrar já a resposta, né, para isso. Como a gente, né, consegue afinar essa questão da consequência, né? Paulo, ele chama a atenção dos cristãos de Corinto sobre o chamado que eles receberam de Deus. Lá no prefácio, quando ele vai falar com a igreja, ele já chama a igreja de santa, de separada. Né? Isso é, ao mesmo tempo, um indicativo para que a igreja entenda, né? Vocês foram chamados, mas também não deixa de ser um imperativo. É o seguinte, Paulo está dizendo o seguinte, olha, atentai, reparai, pois, na vossa vocação, vocês foram chamados. Vocês foram chamados para quê? Foram separados para uma vida de santidade. Então, isso está muito mais conectado à consequência. Paulo está não apenas querendo que eles lembrem do que Deus fez, mas que eles vivam de acordo com a obra de Deus em Cristo Jesus realizada na vida deles. Então, quando a gente compreende o que Deus fez, a causa, né, em Cristo Jesus, e aí a gente está diante de um texto. A gente está diante de um texto que, principalmente, desde o versículo 18, que foi tratado na semana passada, até o versículo que a gente leu ali no versículo 5 do capítulo 2, a ênfase é a obra de Cristo. A obra de Cristo. Né? E nesse dia especial, que é a sexta-feira da Paixão, né, a gente precisa olhar para trás também e ver quando a Páscoa foi instituída, né, era o sangue nos umbrais das janelas e portas. Não era nada que aquelas famílias, que aqueles homens tinham para oferecer, mas era o sangue do Cordeiro ali. Então, é um texto totalmente relacionado à obra de Cristo. Então, Paulo faz com que os cristãos de Corinto olhem e prestem atenção nisso. Vocês foram chamados. Vocês foram chamados... a salvação não é pelo que vocês falaram, fizeram, não é pelas palavras de sabedoria, não é nada disso. É a obra de Cristo. Então vivam, né? Reparai, pois, na vossa vocação. Reparai, pois, na vossa vocação. Isso é muito mais do que lembrá-los, mas é também chamá-los a atenção de que eles devem viver em conformidade com aquilo, né, que Deus fez na vida deles em Cristo Jesus. A gente precisa... A gente sempre tem um cuidado muito grande quando fala dessa questão de causa e consequências, porque sempre nós corremos o risco de que haja uma interpretação equivocada e que a pessoa caia no outro extremo, que é de achar que porque a causa é Cristo, porque a razão de eu estar numa posição privilegiada não depende de mim e não foi gerado pelas minhas forças interiores, pelo meu braço, então que eu estou liberado também para viver de forma acomodada, medíocre ou completamente comprometida com um padrão de moralidade. Se ao mesmo tempo a moralidade não é a causa, a moralidade e uma vida santa não é desprezada, não deve ser tratada como sendo algo banal. Nós somos salvos para viver uma vida santa. Deus nos chama para Ele. A nossa salvação toda caminha para um progresso. Né? O apóstolo Paulo, por diversas vezes, inclusive nessa epístola, vai dizer que nós somos esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós estamos numa jornada de nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, nosso Senhor, e essa jornada só terminará com a morte, porque na morte seremos aperfeiçoados de santidade. Agora, isso não é a causa, é a consequência, mas nem por isso ela deve ser abandonada ou banalizada. Então sempre há essa preocupação, porque nós somos, às vezes, pastor João, acusados de afrouxarmos,
Verdade. às exigências da lei. Verdade. Sendo que a Bíblia Sim. não nos dá essa autorização. E o calvinismo, no qual nós somos herdeiros, como fruto da reforma, foi um dos movimentos mais preocupados com a santidade. Foi o calvinismo. Então, é uma contradição que pense dessa forma, mas às vezes esse equívoco, e que a gente precisa sempre fazer esse ajuste, já que as interpretações equivocadas são possíveis ainda hoje. O próprio conceito de vocação, né? Não só para vocação para uma vida santa, mas a aplicação da vocação, né, às esferas da vida é um grande diferencial da fé reformada. Né? A ética no trabalho, o comprometimento na família, todos esses aspectos que vão muito além de uma relação mais vertical entre crente e Deus, entre o cristão e o seu Deus, mas que se aplicam também às esferas comuns da vida. Né? Isso é muito enfatizado dentro da fé reformada, entre os calvinistas. Né? O comprometimento de entender também que não é apenas um chamado para ser santo e santidade no aspecto de obedecer aos mandamentos, mas que isso se aplica a um compromisso que eu tenho com o meu patrão, ou um compromisso, eu sendo patrão, com o meu empregado, com o meu funcionário. Então, isso é fruto, né? Eu não sei em que momento da história houve essa distorção ao ponto de pensarem que uma compreensão correta e elevada acerca da graça tornaria o crente frouxo. Né? Infelizmente, isso foi acontecendo. Talvez uma compreensão hipercalvinista, algo exagerado, trouxe essa compreensão, mas que não faz sentido nenhum, porque um bom reformado, um bom cristão, ele compreende a graça, e à medida que ele compreende mais ainda a graça, ele vai ser alguém comprometido com a ética, com a moral, na família, no trabalho, e não apenas em relação à vida de santidade, algo que é mais vertical, assim, em relação ao seu relacionamento com Deus, mas também ao próximo. Muito bom, gente, muito bom. Então fica muito claro aqui pra gente de que somos salvos não pelos nossos próprios méritos, não pela nossa qualificação, mas somos salvos pela iniciativa do próprio Deus, que gratuitamente salva o indivíduo. Mas essa graça, ela também transforma, ela também muda, regenera a vida do cidadão, da pessoa, né? Muito bom, gente. Se você estiver aí participando da gente, comente aí, deixa suas perguntas, deixa no comentário aí as suas opiniões também. Curta o nosso vídeo, compartilha, se inscreva também no nosso canal para que a gente cada vez mais cresça e torne esse conteúdo cada vez mais relevante e que alcance mais outras pessoas, tá certo? Meus amigos, Pastor Vanderlei, Paulo aqui no versículo 27 vai fazer uma provocação muito curiosa. Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Versículo 28, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Pastor, quais são as aplicações que a gente pode aqui tirar dessa provocação tão curiosa que Paulo está fazendo aqui, que ele repete por várias vezes, de envergonhar, Deus escolheu. Quais são as suas impressões que a gente pode aprender aqui desses versículos? Então, Paulo, ao escrever essa carta, ele tem uma tese. Toda a epístola de 1 Coríntios, no capítulo, primeiro texto de 1 Coríntios, o segundo texto, 2 Coríntios, visa refutar uma tese, que é a tese que a igreja de Corinto tem, de que o valor deles enquanto igreja está na sabedoria e nos méritos humanos, na sofia e no dinamis. A sofia é a sabedoria. E qual é a sabedoria que eles entendem ser correta? A sabedoria no nível humano, carnal. Não é a sabedoria divina. Porque o apóstolo Paulo não se opõe à sabedoria divina. É a sabedoria que está ligada à carne, segundo os padrões humanos. E o dinamis, é o poder que o próprio homem tem e o poder que ele tem
pelos seus méritos próprios, viver uma vida adequada diante de Deus. Então, Deus não dá nenhuma importância aos valores vigentes dos coríntios. A sabedoria, os méritos humanos, segundo a perspectiva da igreja e dos irmãos da igreja de Corinto, são desprezadas por Deus. Não porque Deus despreza a sabedoria, e não porque Deus despreza o esforço humano. O esforço, ele vem como consequência da graça que os alcança, não como a causa que os faz viver segundo o padrão de Deus. Então, Paulo julga que toda essa concepção equivocada dos coríntios é fruto de uma ilusão que eles têm de que é possível impressionar a Deus. É por isso que Deus faz o oposto. Ele diz, eu escolhi as coisas loucas. Porque a forma como eles compreendem e como eles entendem as coisas opõe-se completamente à forma como Deus enxerga. Eles enxergam a posição, eles enxergam a honra, eles enxergam como sendo valioso como ele se põe dentro da sociedade. Os romanos, os gregos, têm em alta conta aquilo que para nós é pecado, a altivez, o orgulho, a posição social, a influência, e Deus diz que isso é um absurdo, é loucura, e Deus despreza isso. E há claramente aqui uma escolha de Deus. Ele fica do lado dos fracos, dos impotentes, dos que são considerados a escória. É por isso que o texto diz, olha, Deus não escolheu irmãos, reparai, pois, na vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E ele também faz uma estratificação da igreja de Corinto. Nessa igreja, não era uma igreja só de pobres, de fracos, de pessoas irrelevantes socialmente, mas essas pessoas eram a maioria. Uhum. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, a predileção de Deus não está nos que confiam em si mesmo e nas suas posses pessoais, mas a predileção de Deus está para exatamente se opor a esse orgulho. Deus faz uma escolha pelo mais fraco. Pastor, me lembra muito, né, assim, como de fato o pastor Wanderley faz todo sentido em relação à plantação da igreja em Corinto, né? Foi tudo bastante diferente, peculiar se tratando de Corinto, porque Paulo, ele vem de uma experiência, se a gente lê Atos, ele vem de uma experiência em que ele, de certa forma, tenta utilizar os recursos da filosofia, um conhecimento do pensamento grego com os atenienses, e ele tem uma experiência, ainda que em alguns aspectos bem sucedida, porque alguns vão dar ouvidos a ele, mas também bastante negativa, né? Porque ainda que ele anuncie Cristo, a ressurreição, ele percebe que, né, ele sofre uma resistência ali, principalmente quando ele vai falar da cruz, da ressurreição. E aí ele chega em Corinto, né, eu vejo como Deus, ele trabalhou de uma maneira peculiar em Corinto, justamente porque os coríntios, eles tinham essa predileção por palavras de sabedoria, por oratória. Paulo chega em Corinto, fica um tempo lá. Paulo, ele precisa trabalhar, ele precisa ficar fazendo tendas durante um tempo com Priscila e Áquila. Paulo não é alguém que vai ficar, nesse primeiro momento, dedicado integralmente à pregação do evangelho, ele vai trabalhar. Então, Paulo, ele é alguém reconhecido entre os cristãos de Corinto e os cidadãos de Corinto como alguém que não tem muito prestígio, não tem uma imagem, não passa uma confiança como pessoa. Então, Deus, ele foi com os coríntios trabalhando pelo caminho, digamos assim, da fraqueza, né? O caminho não daquilo que talvez eles esperassem, de impressionar, né? Foi ganhando muito mais os pobres, os que não tinham prestígio, ainda que tivesse já na igreja algumas famílias que tinham prestígio, que eram de nobre nascimento, mas a maioria não era. Então, o próprio apóstolo Paulo faz a opção e a escolha de, mesmo sendo alguém erudito e culto, abrir um pouquinho mão, abrir um pouquinho mão de recursos que ele poderia utilizar para poder não impressionar, não desviar o foco do principal, que era a pregação do evangelho,
porque era o que eles gostavam, né? Era um público que gostava de ouvir ali os sofistas, coisas grandiosas, discursos belos. Paulo fala assim, ele faz a opção de seguir outro caminho. Deus faz todo um trabalho diferente porque era uma igreja, era um povo, era uma cidade que gostava de se impressionar com bons discursos. Então a maneira como Deus trabalha na cidade de Corinto é uma maneira peculiar que mostra, né? A soberania de Deus, a grandeza do poder de Deus e como Deus trabalha em alguns contextos, em alguns lugares, de uma maneira peculiar, diferente. E isso também, a gente precisa ter essa compreensão também. Vamos voltar aqui, o que você falou me lembrou muito claramente o seguinte, vamos voltar aqui 5 séculos. Aristóteles, ele diz que uma das qualificações para aquele que discursa, para aquele que filosofa, para aquele que faz filosofia, é o ócio. É ter posses, ser rico, para ter condições de contemplar, construir ideias, filosofar. Então, essa mentalidade que está presente ainda nesse momento é a mentalidade de que quem é qualificado, quem não trabalha, o não trabalhar de forma pesada era uma qualidade. Aristóteles era extremamente cruel em dizer que o escravo, o trabalhador braçal, ele era desqualificado. Desqualificava, inclusive, também a mulher. Porque, para ele, Aristóteles, essas pessoas, inclusive as mulheres, não tinham capacidade cognitiva para filosofar. Aí a gente volta para a época de Paulo, 5 séculos depois, essa mentalidade ainda está vigente. Por quê que ainda está vigente? Porque a comunidade de Corinto é uma comunidade formada por escravos ou libertos, mas que ainda estão lutando para se colocarem na sociedade. Era composta de pobres, artesão, artífices, gente que é trabalhador braçal. E, inclusive, Paulo era um trabalhador braçal. Então, quando a gente vê Paulo como apóstolo, totalmente diferente dos outros apóstolos que estão entrando na comunidade e que estão exercendo influência sobre a comunidade, Paulo não se encaixa. Paulo não se encaixa e Paulo deixa muito claro que o tipo de sabedoria que eles esperam não é a sabedoria de Deus, é a sabedoria humana baseada na filosofia humana e que tenta usurpar a glória de Deus. Paulo teve que trabalhar na igreja de Corinto porque não aceita patronato, porque não aceita sustento da comunidade. E não aceita sustento da comunidade de Corinto, porque eles tentavam, com o patronato, com o sustento que eles davam aos seus apóstolos, fazer deles objeto de manipulação. Então, Paulo, percebendo isso, ele não se enquadra dentro do modelo de filósofo, de retórico, de mestre da época. Então, Paulo diz o quê? E mostra o quê? Que esse tipo de sabedoria que eles pretendem não é a sabedoria divina. Que a sabedoria divina tem uma fonte, que não são os filósofos, não é Aristóteles, não é Sócrates, não são as escolas helenistas. A fonte da sabedoria que Paulo, com autoridade, exerce sobre a igreja é o evangelho. E esse evangelho, ironicamente, tem um centro, que é o Cristo crucificado. É por isso que é a loucura. Porque o Cristo crucificado é tipo Paulo chutando o pau da barraca. Paulo dizendo, olha, vocês têm toda uma pretensão de sabedoria que é oposta ao evangelho. Porque o evangelho está centrado no Cristo morto, no Cristo que está na sepultura, no Messias que é o Messias fracassado. Hoje é sexta-feira da Paixão. É o pior dia que o cristianismo experimentou em todas as eras, em que o seu Messias está morto, em que as suas esperanças foram completamente frustradas. Porque inicialmente é essa perspectiva de sonhos e esperanças que foram frustradas. O sábado ele permanece morto. Mas nós sabemos o final da história. Ao domingo, pela manhã, Cristo ressuscita dos mortos. O que
traz novamente a perspectiva de que Deus frustra a inteligência dos homens, torna louca a sabedoria dos homens. Isso é que Paulo está combatendo e mostrando. O crucificado, o ressurreto, é que torna todos os paradigmas dos coríntios, dos gregos, dos romanos, uma contradição total. Interessante isso que vocês estão colocando, é que trazendo hoje para a nossa realidade, tem gente, se tiver alguém assim, que se identifica acompanhando a gente na live, que pensa o seguinte: eu não tenho pretensão de ser crente porque não sou sofisticado. Os crentes não são tão sofisticados, não se mostram vaidosos, ou não tem algum tipo de aspecto que torna isso, que atrai a pessoa para estar lá, né? É um lugar de gente pobre, é um lugar de gente simples, pessoas que não têm nem recursos financeiros, sociais para isso. Eu não vou tratar isso como um preconceito, mas às vezes se aplica isso ao povo crente como pessoas que não são desprovidas de certa inteligência, de certos aspectos humanos, né? E talvez tenha alguém que está acompanhando nossa live poderia pensar: não tenho muito afim de ser crente porque não existe esse chamativo. Como é que a gente pode, então, João, jogar uma pá de cal nisso, para que as pessoas entendam que, independente se ela tem algum grau de recurso financeiro, ou se ela tem um grau social elevado ou não, para a gente não importa. Existe algo muito maior, muito mais valioso do que isso. Eu acho que quando a gente olha para os versículos seguintes, né, principalmente o que ele vai dizer no versículo 29 em diante, ele vai falar que essa perspectiva de achar que é porque eu tenho algo, e talvez essa sendo a dificuldade que as pessoas falam assim: eu não me identifico com os cristãos porque os cristãos, algumas pessoas consideram, são pessoas intelectualmente limitadas e são pessoas que não gostam da razão, da lógica, coisa do tipo, né? Ou consideram, a maioria das pessoas são ignorantes. É o que ele vai dizer a partir do versículo 29, né? Que tudo isso é o propósito de Deus para que ninguém se glorie, né? Não há espaço para vanglória. Não há espaço para que alguém chegue. E a gente tem muita gente com pouco estudo, gente que é humilde, gente que tem pouca instrução, gente que não é da alta sociedade, mas também tem muita gente que estuda muito, muita gente que é intelectual, muita gente com dinheiro. Já na igreja de Corinto você tem esses dois cenários, ainda que o maior grupo, a maior quantidade de pessoas sejam pessoas que sejam humildes. Mas para que ninguém que tenha algo, né, em si mesmo chegue e fale assim: não, eu tenho, por isso que eu estou aqui. Né? Não é para que ninguém se glorie. É por isso que a partir do versículo 30 ele vai falar: Jesus Cristo, vós sois dele, mas vós sois dele. Antes ele vai dizer, a fim de que ninguém se glorie, mas que se há algo em nós para que nos gloriemos, é Cristo, né? Mas aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, como ele vai dizer no versículo 31. Então, a fé cristã, o evangelho, é o evangelho que demonstra que o homem pode ter, na perspectiva humana e no conceito do mundo, tudo. Mas que ainda assim, esse tudo na perspectiva humana não é suficiente, porque é pela graça, é por Cristo Jesus. E se há algo em que devemos nos gloriar, é isso. É no Senhor Jesus. Muito bom. Gente, caminhando para o nosso final, o pastor Vanderlei, o nosso amigo João, ele colocou uma coisa aqui que é curiosa. Parece que Paulo, então, não está indo contra alguém se gloriar. O problema é onde a pessoa se gloria. Se é nos aspectos humanos, mundanos, ou se a glória dela está na redenção concebida pelo próprio Deus. Fazendo uma ponte aí, nesse dia tão especial para nós, a Páscoa, quais são as questões finais que a gente pode finalizar aqui do texto? Lembrando, então, ao nosso público que está nos assistindo, essa importância da gente se gloriar naquilo que é certo, naquilo que é seguro, naquilo que traz, de fato, a plena significância para a nossa existência.
fazendo esse link aí com a Páscoa, como é que a gente pode finalizar, partir para o nosso final do nosso programa? Então, aí eu pego o segundo capítulo, que é interessantíssimo para responder o que você está falando, fazer esse link. O que Paulo diz assim, ó, eu, irmãos, como fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Então Paulo está dizendo, primeiro ele disse em relação à igreja de Corinto, e agora ele fala do seu próprio exemplo. Eu também, quando estive entre vocês, eu não usei de sabedoria humana, eu não usei de méritos pessoais, eu não apelei para minha ascendência judaica, eu não apelei para minha ascendência romana, eu não apelei para o fato de que eu estudei na escola de Gamaliel, eu não usei as minhas qualificações, todas as minhas qualificações acadêmicas, eu não usei o fato de que eu era zeloso no judaísmo, eu não faço isso. Por que eu não faço isso? Paulo faz em outros lugares. Aqui Paulo não faz. Porque essa compreensão da igreja de Corinto é uma compreensão de que isso é que faz a diferença. Então Paulo já não usa. Não é que essas qualificações não sejam importantes. Não é que o cristianismo seja de plebeus ignorantes. Mas que Deus não quer estar em dívida com a cultura. O evangelho não deve nada à cultura. O evangelho é poder de Deus. E o Cristo crucificado é o centro do evangelho. Então, quando a gente fala, fazendo uma ponte com aquilo que Paulo disse até aqui, com o dia de hoje, a gente fala, olha, o que nós pregamos é o crucificado. O que nós pregamos não é a sabedoria dos homens. O que nós enfatizamos não é a capacidade humana de argumentar. Quando nós vamos pregar o evangelho, o nosso objetivo maior não é usar de sutilezas retóricas, não é usar de artifícios emocionais, não é usar de argumentos racionais de convencimento, não é usar o poder do meu carisma pessoal, não é o culto à personalidade, não é a pessoa, não. Paulo diz, eu fui ter entre vocês sem linguagem de sabedoria, eu não usei de recursos. E o recurso de Paulo, ironicamente, é o não ter recurso. O recurso de Paulo é a fala simples. O recurso de Paulo é abrir mão da beleza da linguagem. O recurso de Paulo é ser um homem doente, um homem fraco na pregação, um homem desabilitado segundo as normas do mundo, que vai anunciar o evangelho. E o evangelho basta. Com isso eu não estou dizendo que a nossa pregação deve ser displicente, negligente, de que os ministros do evangelho, que quer que pregue, deve fazê-lo de qualquer forma, porque o evangelho basta em si mesmo. Não, mas a fonte principal, aquilo que sustenta aquilo que nós pregamos, tem que ser o Cristo crucificado. E isso para a igreja de Corinto é o absurdo dos absurdos. E hoje, que é dia específico que nós celebramos a morte de Cristo, isso fica muito mais claro. É a morte do crucificado que vai quebrar o orgulho humano, que vai destruir a sutileza humana, que vai despir o orgulho humano por completo. É nisso que nós cremos e é nisso que nós anunciamos. Suas conclusões finais, pastor João, diante desse texto e também dessa exposição que o pastor Vanderlei colocou, como é que a gente pode, então, trazer para o nosso dia a dia, levando em consideração também esse período importante, estamos aí no período da Semana Santa, quais são as suas considerações finais para a gente finalizar? Eu acredito que a gente, por mais que tenhamos, nós tenhamos uma compreensão sobre a graça e as escrituras nos apresentam a salvação pela graça com grande clareza, a gente muitas vezes tende a pensar, que depende muito de nós, do nosso braço, mesmo nós cristãos, a gente flerta o tempo todo com na prática, com essa compreensão de que, eu preciso fazer, e esse texto, esse texto nos ensina demais, nos ensina sobre, desde o nosso chamado mesmo, a eleição, o chamado para ser santo, para ser servo,
até mesmo o chamado para a proclamação do evangelho nos ensina que é a graça de Deus, né? É a pregação da cruz, é o evangelho, né? Isso precisa nos encorajar a uma vida santa, nos encorajar a proclamar o evangelho, nos encorajar a fazer discípulo, porque a gente entende que aquilo que nós precisamos, aquilo que nós recebemos para fazer isso, é Deus quem nos dá. Então ele nos dá garantia e segurança de que nós estamos em Cristo e em Cristo nós somos chamados à pregação do evangelho. Então a gente fica sempre a gente se autolimita demais. Por quê? Porque a gente não acha que tem sabedoria para pregar. Eu não tenho sabedoria para pregar, eu não tenho sabedoria para falar. Então, a gente está diante de um texto onde Paulo se faz fraco, como ele vai dizer no versículo 3. Foi em fraqueza que eu estive diante de vocês, para mostrar o quê? A grandeza do evangelho, que é a soberania de Deus, que é a ação de Deus em salvar, e não os recursos que nós temos em mãos. Muito bom, gente. Estamos aí concluindo, então, o nosso encontro nesse dia tão especial, na Sexta-feira Santa. Queremos agradecer você que está aí até esse momento acompanhando a gente, agradecer também aos pastores pela contribuição. E a gente quer concluir, então, diante do que os pastores colocaram, é que se você é crente, a razão de você se vangloriar, aliás, de você se gloriar, não está em você mesmo. A razão de você se gloriar está em Jesus Cristo, que é o fundamento da nossa fé, o nosso único, suficiente Salvador. Se você que não é não crente se sente tão distante, você pode ter certeza que através da graça de Deus, através de Cristo Jesus, você tem espaço, porque Ele veio para os pobres, Ele veio para os doentes, Ele veio trazer salvação para aqueles que se encontram perdidos. E hoje, nessa Sexta-feira Santa, a gente quer deixar essa mensagem para você, dizendo que é a salvação em Cristo Jesus que de fato está a nossa maior glória, a nossa maior alegria, a nossa maior satisfação está na glória em Cristo Jesus, aquele que nos salvou quando Ele lá na cruz do Calvário se entregou em nosso lugar. Que você tenha então uma excelente sexta-feira, um final de semana repleto da graça de Deus, que você tire esse período então para você meditar, levar em consideração o que Jesus Cristo fez em seu favor, em nosso favor, lá no Calvário, quando Ele morreu e no terceiro dia Ele ressuscitou. Vou pedir para o pastor Vanderlei fazer essa oração, agradecendo a Deus por esse período que nós tivemos aqui, orando também pelos nossos amigos que estão nos acompanhando, para que a gente finalize então esse momento de estudo, de bate-papo, em onde Jesus falou no nosso coração e nos edificou para a sua glória. Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa insensatez, o nosso pecado, reconhecemos o quanto precisamos de Ti, de que em nós não há nada que possa impressionar o Senhor. Todo o nosso esforço é vão e toda a nossa pretensão humana de fazermos as coisas por nossa própria conta resulta em fracasso. Nós imploramos o Teu perdão e Te pedimos a graça do sustento, a graça da compreensão do Teu amor, a graça de recebermos o amor infinito do Pai, que veio através do Filho e que está em nós por causa do Espírito Santo. Ó Deus, muito obrigado por esse dia, porque sabemos que o Senhor morreu por nós, mas também que ressuscitou dos mortos. Abençoe a cada um que está aqui conosco, que está agora participando conosco do outro lado. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor abençoe as suas famílias. É o que eu imploro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.